Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Nos últimos anos, uma coisa se tornou assim parte do nosso cotidiano, né? Fazer terapia online. Totalmente. O acesso a psicólogos por aplicativos ou planos de saúde explodiu, virou uma realidade para muita gente. Muita gente mesmo. Só que essa conveniência toda, ela abriu uma discussão sobre as condições de trabalho desses profissionais. E é aí que entra a nossa análise de hoje. Exato. A gente tem em mãos um documento oficial, o Projeto de Lei 404 de 2026, que foi apresentado agora, em 9 de fevereiro, e ele quer mudar as regras desse jogo. Muda bastante. Ok, vamos desempacotar isso. A missão aqui parece que não é só falar de dinheiro. É uma tentativa de responder a uma pergunta central, sabe? Qual o valor da saúde mental na era digital? Exatamente. O projeto, que é do deputado Rubens Pereira Júnior, tem um objetivo muito claro. Que é? Instituir um piso nacional de remuneração para psicólogos. E o alvo é bem preciso, sabe? Atendimentos online. Isso, atendimentos feitos por plataformas digitais e também os profissionais que são vinculados a planos de saúde. Certo. A justificativa do texto usa uns termos fortes. Fala em queda remuneratória, precarização. A preocupação ali é que, sem um valor mínimo, a qualidade do serviço que chega no paciente fica em risco. Entendi. É uma tentativa de regular uma fronteira que se expandiu de forma meio selvagem, né? Durante e depois da pandemia. Meio selvagem é um bom jeito de colocar. Certo. Uma regulação para um mercado que cresceu mais rápido que as próprias regras. Então, vamos ao ponto principal. O que é, na prática, esse tal de piso nacional mínimo para atendimentos psicológicos? Então, o artigo 3º do projeto vai direto ao ponto. Ele diz que o pagamento do piso é obrigatório. Ok. E mais que isso, ele proíbe qualquer cláusula de contrato que, no fim das contas, faça ao psicólogo receber um valor líquido menor que esse piso. Ah, é tipo uma blindagem contratual. Isso, uma blindagem. Tenta impedir aquelas letrinhas miúdas que podem, na prática, sabe, corroer a remuneração. Isso me levanta uma primeira dúvida. O trabalho de um psicólogo não é homogêneo. Uma primeira consulta de avaliação é muito diferente de uma sessão de acompanhamento ou de um atendimento de crise. Com certeza. O projeto prevê um valor único para tudo isso, porque se for me parece uma simplificação um pouco perigosa. Essa é a observação perfeita. E o projeto parece ter antecipado essa crítica, sabe? Ah, é? Ele não estabelece um valor fixo, único. O artigo 4º, que é o coração da proposta, ele cria uma fórmula, sim, uma abordagem bem mais sofisticada. Ela considera 3 variáveis principais. Primeiro, um valor base de referência por sessão. Ok. Segundo, a duração. Aí ele define sessões padrão, de 50 minutos, e sessões breves, de 20 minutos. E terceiro, a complexidade. Peraí, aqui é onde fica realmente interessante. Como que uma lei se propõe a medir algo tão subjetivo quanto a complexidade de um atendimento psicológico? Isso parece incrivelmente difícil de colocar no papel. E é o grande desafio e talvez a grande inovação da proposta. O projeto cria um fator multiplicador para ser aplicado sobre o valor base em situações específicas. Que tipo de situações? O artigo 4º dá exemplos concretos. Uma sessão de avaliação, a anamnese, que exige um trabalho de investigação muito maior, teria um multiplicador. Certo. Uma intervenção de crise, que é um atendimento de emergência de alta intensidade, teria outro. Até a sessão externa, feita fora do consultório tipo em domicílio, é considerada mais complexa e, portanto, mais cara. Entendi. Então não é uma tentativa de medir a complexidade emocional, mas de categorizar tipos de atendimento que objetivamente demandam mais do profissional. Exato. E essa ideia de fator multiplicador não é, totalmente nova. A gente vê algo parecido em outras áreas da saúde. É verdade. Mas aplicar isso de forma tão detalhada à psicoterapia
que tem essa subjetividade toda é o que torna a proposta audaciosa. E não para por aí, não. Tem mais. O mesmo artigo prevê adicionais para atendimento noturno, em finais de semana ou feriados. Espera então. Se um psicólogo faz um atendimento de crise às 11 da noite de um sábado, a fórmula combina o multiplicador de crise com o adicional noturno e o de fim de semana. Isso pode dar um valor bem maior. Exatamente essa lógica. Faz todo sentido, né? A remuneração passa a refletir, de forma muito mais granular, o esforço e a natureza do trabalho, fugindo daquela lógica de uma sessão é uma sessão. Ok, a fórmula é inteligente, mas uma fórmula sem números é só uma ideia. Quem preenche essas lacunas? Quem vai sentar e decidir quanto vale o valor base em reais? E qual o multiplicador para uma intervenção de crise? Essa decisão tem um poder enorme. É uma pergunta-chave. E a responsabilidade, olha, é compartilhada. O artigo 5º delega a criação da tabela referencial ao Conselho Federal de Psicologia, o CFP. Certo, o conselho da classe. Mas, e este é um ponto crucial, o CFP não pode decidir sozinho. O projeto exige uma articulação técnica. Com quem? Com o Ministério da Saúde e com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Essa é uma aliança. Interessante. Um conselho de classe, o braço do governo na saúde, e o regulador dos planos são 3 entidades com interesses que podem ser bem conflitantes. Isso não é uma receita para o impasse. É um risco, sem dúvida. Mas a lógica por trás dessa triangulação é garantir que a tabela seja tecnicamente sólida, alinhada às políticas públicas e, ao mesmo tempo, realista dentro do mercado de saúde suplementar. E tem prazo para isso? Para não virar uma discussão eterna? Tem. Para evitar que a discussão se arraste, o projeto estabelece um prazo, 180 dias, ou 6 meses, depois da publicação da lei, para que a tabela seja elaborada. E depois ela ainda precisa ser homologada pelo Executivo. Certo. Mas um valor fixado em 2026 pode virar pó em 2030 com a inflação. Existe algum mecanismo para evitar que esse piso, criado com tanto esforço, se torne obsoleto? Sim, o projeto se antecipa a isso no artigo 6º. A solução é padrão, mas eficaz. Qual? A atualização automática anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Isso garante que o poder de compra da remuneração seja preservado, sabe? Sem precisar de uma nova negociação política todo ano. Entendi. Então o valor se mantém atualizado, o que protege o profissional. Mas a gente sabe que a outra ponta dessa corda são as empresas, as plataformas e as operadoras. Como esse projeto de lei enxerga a responsabilidade delas nisso tudo? O projeto vira os holofotes diretamente para elas. O artigo 7º é praticamente um novo código de conduta para as plataformas digitais. E o que ele diz? A primeira exigência é básica, mas fundamental. Para operar, a plataforma vai precisar de um registro prévio no Conselho Federal de Psicologia. Ah, isso tira as empresas de uma zona cinzenta, né? Exatamente. Coloca ela sob a alçada do órgão regulador da profissão. E sobre a transparência, que é o grande calcanhar de Aquiles de muitos desses modelos de negócio de aplicativo. Esse é o ponto central. A transparência é exigida em 2 vias. Para o usuário, a plataforma tem que informar de forma cristalina o valor bruto pago ao profissional e separado qual é a taxa de intermediação dela. Acaba aquela sensação de não saber para onde seu dinheiro está indo. Isso. E para o profissional, a exigência é de um extrato detalhado a cada repasse, mostrando o valor bruto da sessão, todas as deduções e o valor líquido. O objetivo é eliminar as caixas pretas financeiras. Essa exigência de transparência total nos repasses parece ótima no papel. Mas será que as plataformas não podem argumentar que isso revela parte do modelo de negócio delas, a fórmula secreta? É um argumento que certamente seria levantado. As empresas poderiam alegar que a taxa de intermediação é uma informação comercial sensível. E aí? No entanto, o projeto parece se basear no princípio de que, por se tratar de um serviço de saúde, o interesse público e o direito à informação se sobrepõem ao sigilo comercial. Faz sentido. A lógica é que o psicólogo não é um mero fornecedor, mas um agente de saúde. E para garantir que isso seja cumprido,
O mesmo artigo prevê que o CFP vai ter acesso aos registros de repasses para fins de auditoria. O texto do projeto usa um termo muito forte: a proibição da intermediação remuneratória predatória. Me parece que a lei está tentando se antecipar a qualquer brecha que as empresas possam tentar encontrar, né? Exatamente. O artigo 2º define esse conceito. São práticas que reduzem artificialmente a remuneração, como o uso de comissões, taxas ocultas ou cláusulas de retenção. Entendi. E o artigo 8 vem como um martelo para fechar qualquer brecha, afirmando que qualquer cláusula contratual com esse objetivo é nula de pleno direito, ou seja, simplesmente não tem validade legal, mesmo que o profissional tenha assinado. Ok. As regras são claras, mas a estrutura de fiscalização parece complexa, envolvendo o Ministério da Saúde e a ANS. Na prática, a gente sabe que fiscalização no Brasil pode ser um desafio. O que nesse projeto garante que isso não se torne só letra morta? É uma preocupação legítima. A força de uma lei está na capacidade de ser fiscalizada, né? Pois é. O artigo 9 divide essa responsabilidade entre o Ministério da Saúde e a ANS. Isso pode ser uma faca de dois gumes, sabe? Pode gerar mais poder de fogo ou pode criar um jogo de empurra. E o que o projeto faz para evitar isso? Ele tenta mitigar com uma lista de sanções bem clara e gradual. E quais seriam essas punições? A escala vai desde uma simples advertência até multas pesadas, proporcionais ao faturamento da empresa. Multa sempre dói. E como? Em casos graves ou de reincidência, a plataforma pode ter a atuação suspensa temporariamente, ou até ser impedida de fechar contratos com o governo. Uau! E talvez o mais importante para os profissionais, o artigo 10 prevê a obrigação de restituir os valores pagos a menos com juros e correção monetária. Parece um sistema com dentes. Sim, e ele também tem um lado pedagógico. O projeto prevê um regime educativo de 90 dias depois que a lei entrar em vigor. Como assim? Para infrações leves e não reincidentes, a abordagem inicial seria de orientação. É como se fosse uma carteira de motorista provisória para as empresas, sabe? Ah, entendi. Primeiro orienta, depois multa. Isso. A ideia é educar antes de punir. Até agora, a conversa foi muito focada na relação profissional-empresa. Mas e a pessoa na ponta, o paciente? O projeto a protege de alguma forma ou ela só vai sentir o impacto no bolso? O projeto dedica o artigo 11 aos direitos dos usuários. Certo. Garante o direito à informação clara sobre o valor e a duração da sessão antes de contratar. Também exige um canal de reclamações eficiente. E na prática? Tem um ponto bem prático. O direito à restituição proporcional do valor pago se o serviço for entregue em desacordo. Por exemplo, se alguém pagou por uma sessão de 50 minutos e o profissional só atendeu por 30, essa pessoa tem o direito a receber de volta o valor daqueles 20 minutos. Então, o que tudo isso significa? Estamos diante de uma tentativa de frear o avanço da tecnologia na saúde? Eu não vejo dessa forma. A proposta não proíbe nem desincentiva o modelo de atendimento online. Pelo contrário, ela o reconhece como uma realidade. Certo. O que ela faz é tentar criar uma rede de segurança, sabe? Estabelecendo regras de remuneração, transparência e fiscalização. A justificativa do projeto fala em encontrar um equilíbrio entre a liberdade de iniciativa e a regulação necessária à proteção de direitos fundamentais. Uma tentativa de civilizar essa nova fronteira, então. Exato. Um movimento para colocar ordem em um território que ainda parece o Velho Oeste. Precisamente. E o que é fascinante aqui é a estratégia legislativa. Me explica. O projeto não cria uma estrutura de fiscalização do zero, o que seria caro e demorado. Em vez disso, o artigo 17 dele altera uma lei que já existe e é super consolidada, a Lei dos Planos de Saúde, de 1998. Ah, ele mexe numa lei que já existe. Sim, ele simplesmente insere um novo parágrafo que obriga as operadoras a cumprirem o piso. Ao fazer isso, ele pega carona em toda a estrutura de fiscalização da ANS, que já existe e funciona. É uma manobra legislativa muito inteligente. É uma resposta direta a um fenômeno que vemos em várias áreas. A uberização de profissões qualificadas. É um reflexo direto disso. E para a gente ficar pensando, qual a grande questão que essa proposta deixa em aberto?
Olha, isso nos leva ao dilema central de qualquer regulação de preço em serviços essenciais. O projeto se concentra, e com muita razão, em garantir uma remuneração digna para o profissional, partindo do princípio que isso se reflete em qualidade. Uhum. A questão que fica para reflexão e que o projeto não responde é como a criação de um piso de remuneração vai impactar o custo final e, consequentemente, a acessibilidade dos serviços de saúde mental. Essa é a pergunta de $1 milhão. Exato. Proteger o profissional pode, sem querer, criar uma barreira de preço para o usuário final, especialmente para quem paga do próprio bolso, quem não tem plano de saúde. Não há uma resposta fácil. É uma dinâmica complexa, um ajuste delicado entre valorizar o trabalho e democratizar o acesso que o mercado, os pacientes e os profissionais terão que navegar, caso a lei seja aprovada. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!